Reciban mis condolencias Recebam as minhas condolências los hijos de Julio Cruz López por su recebam partida, as minhas condolências Zoe Cruz Fernández, pela partida de Júlio Cruz Julio Lopes, Ángel Cruz Fernández, seus filhos Zoe Cruz Amarilis Fernandes, Júlio Ângelo Cruz Cruz Fernandes, Fernández, Amarilis sus nietos Cruz Fernandes Julio David e Cruz, seus netos Gabriel Júlio Enoque Davi Ortiz, Cruz, Gabriel Enoque Ortiz Eddie Cruz, e Ed Cruz David Cruz e Davi Cruz y demás familiares. e demais familiares. Y que Dios, por medio de su espíritu, Que Deus, el por Espíritu meio de do seu Cristo, Espírito, consuele pelo Espírito de Cristo, nuestras console almas vossas almas y les permita e comprender lhes plenamente permita conhecer que plenamente Él se encuentra mejor que Ele que lo se que estaba encontra en la tierra, melhor do que estava descansando aqui na terra allá en e el está paraíso. descansando lá no paraíso. La Escritura dice en A el Escritura libro del diz Apocalipsis, no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 13, no Apocalipse, oí una capítulo voz 14, que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados e de aquí versículo en adelante los 13, que muertos diz: E ouvi que uma voz do mueren céu que me en el dizia: Señor. Escreve, bem-aventurados os mortos Dice el que desde Espíritu, agora morrem no Senhor. descansarán Sim, diz o de sus Espírito, trabajos, para que descansem porque dos seus sus trabalhos e obras as me suas siguen. obras o seguem. O sea, que morir Ou seja, en el Señor, que morrer no en Senhor, Cristo, morrer em esto Cristo, es, los que son Isto é, creyentes en Cristo. aqueles que são Todos los crentes que em mueren no Cristo, son bienaventurados, todos sino os que morrem los não creyentes en são Cristo, que cuando bem-aventurados, mueren, son senão los os crentes em bienaventurados Cristo, que quando morrem, são os que mueren bem-aventurados y que sus morrem obras con e ellos cujas siguen. obras seguem com Y por cuanto eles. siguen sus obras E con porquanto ellos, as suas obras seguem com eles, miren lo que pasará vejam o que se en la passará venida del Señor na con vinda ellos. do Senhor com eles. Apocalipsis Apocalipse capítulo capítulo 22, verso 12 dice, no versículo He 12 aquí, diz: yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada E eis que uno venho cedo, según e o meu galardão está sea comigo para dar a su cada obra. um segundo a sua obra. Esto es para Viram? los creyentes, porque Isto viene é para os crentes, para recompensar. porque ele vem para Y una de las recompensá-los. recompensas grandes será E la uma das resurrección grandes recompensas será de los que murieron, a siendo ressurreição dos que creyentes en morreram, Cristo, sendo y crentes em para que estén Cristo. vivos, E para será que estiverem la vivos, transformación. será a sua O sea que hay transformação, una ou seja, bienaventuranza que há uma para bem-aventurança para todos todos los os crentes em creyentes en Cristo, sea que mueran seja que o eles permanezcan morram vivos. ou que permaneçam San Pablo vivos. decía São Paulo dizia que deseaba morir, que ele desejava morrer, prefería seguir la mas tierra preferia seguir vivendo na terra de los creyentes. para o bem dos Pero crentes. cuando le llegó la hora, Mas quando chegou a sua hora, fue Paulo foi decapitado decapitado en Roma em Roma. y estuvo E ele esteve feliz, dando su vida y dando sabiendo a sua vida que iba al paraíso. e sabendo que ia para o Porque paraíso, ese es el lugar porque este que está é o preparado lugar que está preparado para todos los creyentes para en todos Cristo os cuando crentes em terminen Cristo quando sus terminam días os aquí seus na tierra. dias aqui na terra. Y cuando Cristo E quando Cristo termine su obra de termine a intercesión, sua obra de intercessão, pasará ele passará de la séptima da dimensión sétima dimensão a para la sexta a sexta donde dimensão, están allá en el onde paraíso estão todos los no creyentes en paraíso Cristo que todos os murieron crentes em Cristo que morreram fisicamente fisicamente en tiempos nos tempos pasados, passados, del tiempo lá de do los tempo dos apóstoles, apóstolos, del tiempo de las diferentes do tempo etapas das da igreja, diferentes etapas da igreja de nuestro e tiempo também también. do nosso tempo. Por tanto, ellos están felices allá, Portanto, eles estão felizes lá, cuerpo angelical,
no corpo angelical, no corpo teofânico jovem, como o reverendo William Branham os viu quando ele esteve lá no paraíso, o qual tocou na sua cabeça e sentiu que ele tinha todo o seu cabelo. Ele mordeu um dedo e sentiu também. E ele pensava, será isto um sonho ou será uma visão? Ou será algo real que eu estou vivendo? E ele começou a ver pessoas jovens que vinham até ele. E eram milhares de pessoas vindo até ele. Eram homens. Depois também vieram as mulheres. Ele notou que todos eles eram jovens, aparentando entre 18 e 21 anos de idade. E essa é a idade que representa o corpo angelical, o corpo no qual os crentes em Cristo que partiram desta terra se encontram. E quantos desejariam ir até lá para estar jovenzinhos de novo? Todos. Porém, esperem. E melhor seja que você não tenha sido eleito para que vá e seja uma testemunha quando ressuscite. E lhe corresponda ser transformado sem ver a morte. Porém, se está no plano de Deus que você partirá desta terra e irá ao paraíso, e depois, na vinda de Cristo, você regresse à terra com Cristo, e seja transformado o seu corpo físico ao ressuscitar da tumba, ao ressuscitar no corpo glorificado. Pois se você foi eleito para isso, não haverá médico que possa evitar que você se vá daqui. Não importa a idade que você tenha, porque a idade não é o que conta para a pessoa terminar os seus dias nesta terra. Algumas pessoas, sendo bebês, terminam seus dias aqui. Pouquinhos dias, outros sendo jovenzinhos, outros já sendo adultos, outros já terminando a sua carreira universitária e pensando, agora sim vou trabalhar e vou ganhar muito dinheiro. E ao melhor, na festa que tem de formatura da universidade, ali seus dias terminam com um acidente ou por qualquer outra coisa. Porque quando se chega no tempo de uma pessoa partir, não poderá dizer, deixe-me um pouquinho mais de tempo aqui. E é melhor a pessoa ir na hora em que lhe corresponda a ir, se ela estiver no Senhor. Mas se não lhe corresponda ir desta terra, o melhor é dizer, Senhor, ajuda-me em todos os dias que me corresponda viver, para nunca me separar de Ti, para Te servir todos os dias da minha vida, trabalhando na Tua obra. E esperar aos que estão no paraíso. Porque eles disseram para o irmão Branham, aqui nós não dormimos, porque lá não se cansam, tampouco à noite lá. Nós nem trabalhamos e nem comemos. Mas quando regressarmos à terra, então, não disseram, então trabalharemos. Nem disseram, então dormiremos. Mas disseram, então nós comeremos. Isso foi mostrado quando Cristo ressuscitou. Ele apareceu para os seus discípulos, os quais estavam fechados por causa do medo dos judeus. E eles pensavam que ele fosse um espírito, porque ele entrou onde eles estavam sem ter aberto a porta, sem tampouco bater na porta. E creram que era um espírito e estavam muito assustados. E ele disse-lhes, vejam, um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Ou seja, que ele estava dando uma descrição de como é o corpo glorificado.
y les pidió de comer. e lhes pediu algo para comer. Le dieron Lhe pan, deram le dieron um pedaço de pescado peixe y un panal de miel, e um un favo pedazo de mel. de panal de miel, y comió E ele delante de comeu ellos, diante deles. porque un espíritu no Porque come, um espírito não come, pero un cuerpo mas um Sim, corpo, come. sim, corpo come. físico glorificado Um corpo físico Come, glorificado come, se comen estos assim cuerpos como se come mortales, com esses corpos pero no tienen mortais. necesidad de comer. Porém, não tem a necessidade de comer. Mas se lhe convidam, De seguro, e seguramente, quando regressarem, los que aqueles murieron que morreram alrededor de 2000 há años, aproximadamente 2000 anos atrás, eles 2000 dirão: años estuve pensando estive pensando cómo sería por cuando esses volviera a 2000 comer. anos, como seria quando E voltasse a estarão comer. De que los invitemos a comer, ya ellos invitaron. E estarão agradecidos de que lhes convidaremos para O comer. sea, nos dijeron que podían Eles comer, já o se sea, convidaram, ou seja, nos E já disseram que sabemos poderão comer, ou que seja, podemos invitar que a nós já comer. sabemos que poderemos convidá-los para Y comer. eso será evidencia de E essa que será a evidência no son un espíritu, sino de que não será um espírito, senão um corpo glorificado. y cuando lo veamos, no vamos a esperar E quando nós os ancianitos vermos, viniendo, não esperaremos, sino jóvenes. Si le aparece não un esperará anciãos vindo, senão jovens. Se lhe aparece um ancião, esse não ressuscitou, ancianito, ese está por morir. mas esse está para morrer. Recuerden que Recordem que todos todos los vamos a ver. os Y cuando veremos. los veamos, E quando nós os entonces vermos, nosotros seremos então nós transformados. seremos transformados. Así es que deseamos que vengan pronto. Assim é que nós desejamos que eles venham logo. Están invitados E já para estão convidados para comerem comer con conosco. nosotros. Julio Júlio está invitado para está comer con convidado nosotros, para comer conosco, para estar nuevamente con para estar ustedes. aqui novamente com vocês. Ustedes se van a E alegrar vocês más se al alegrarão verlo mais ao que vê-lo lo que se alegraban al verlo do cuando que se estaba, alegravam ao vê-lo quando ele estava no que será corpo, depositado en el lugar que será correspondiente depositado no lugar como dice la correspondente. Escritura. Como diz a Escritura, Del polvo fuiste do tomado, pó al foste polvo tomado e ao pó volverás. voltarás. Esa es Essa la é palabra a del Señor. palavra do Senhor. Pero hay una resurrección para Mas todos há los uma creyentes. ressurreição para todos os crentes em Cristo. Y cuando los veamos E quando resucitados, os vejamos entonces ressuscitados, nos vamos a alegrar então más. nos alegraremos Por mais. eso es que É por isso somos que consolados nós somos consolados por lo que dice pelo que a Escritura la diz Escritura de lo que será do que será o futuro el futuro de todos los que de parten todos aqueles que siendo partem creyentes en Cristo. sendo crentes em Cristo. No están muertos. Não estão mortos. Lo que murió fue el O que cuerpo morreu foi físico, somente o corpo pero ellos físico, están vivos mas eles estão vivos na alma y en espíritu, e no espírito, en cuerpos em seus angelicales, corpos angelicais, disfrutando allá desfrutando de lá las bendiciones que das hay bênçãos que há en el paraíso, lá no paraíso. y esperando E lá esperando por la venida del pela Señor allá, vinda do Senhor, porque ele primeiramente pasará por allá passará por lá, y después os ressuscitará con todos e los que están en el depois paraíso, virá à terra com todos que estão y los lá no resucitará. paraíso. Así fue en su primera Assim venida. foi na sua primeira vinda. Quando Cristo ressuscitou, resucitaron con él los santos, ressuscitaram com ele os do santos Antigo do Antigo Testamento, porque ele passou por el porque paraíso, ele el passou seno de Abraham, pelo paraíso, y los trajo pelo con seio él de Abraão, en la resurrección, e os trouxe com ele na ressurreição y dele. después estuvieron unos E 40 depois, días en la tierra, eles estiveram por 40 dias aqui na terra, muchos de sus familiares, visitando a muitos dos seus de su familiares, descendencia, da sua descendência, visitando diferentes lugares, visitando y Cristo a visitando diferentes sus lugares. E discípulos, Cristo visitando seus discípulos, apareciéndole aparecendo a eles por 40 días, por 40 dias, no menos de 8 veces, não menos que 8 nesses vezes 40 dias. nesses 40 y dias. después se Depois, fueron todos a la casa del Padre foram Celestial, para a casa do com Pai cuerpos Celestial
com corpos novos, corpos cuerpos glorificados, glorificados. Y están allá e estão lá, en la na presencia presença de Deus. de Dios. Lo mismo se O repetirá. mesmo se repetirá. Cristo pasando por el Cristo paraíso passando pelo paraíso y trayéndolos e a la trazendo-os tierra para a terra, para terem corpos eternos, imortais e glorificados. Assim também nós os veremos quando eles vierem. Veremos a Júlio, mais jovem do que vocês. Portanto, vocês não podem pensar que quando lhes apareça um jovenzinho e lhes diga, filhos, como estão? Não vão dizer como o irmão Branham disse, quando ele foi ao paraíso, numa experiência que ele teve. E a menina que tinha morrido de pouco tempo de vida, Sharon Rose, ele a encontrou lá. E quando ele a viu, ele viu uma jovem com aparência de 18 anos. E ela lhe disse, papai. E ele parou e lhe disse, por que você me diz papai? E ela respondeu, eu sou tua filha, Sharon Rose. E ele lhe diz, lhe fala, e ela diz, é que isto é o que tu falavas acerca do paraíso. Aqui não há crianças. E agora ela estava no seu corpo espiritual, que é de 18 a 21 anos de idade. E assim será o corpo físico glorificado também. Jovem e para toda a eternidade. Nunca mais veremos morte. Estas são as grandes bênçãos da parte de Deus por intermédio de Cristo, para todos os crentes em Cristo. Por isso Cristo disse, no capítulo 6, de São João, nos versículos 39 e 40. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Ou seja, das ovelhas que o Pai deu a Cristo para que eles busquem e lhes dê a vida eterna, nenhuma delas se perderá. Vejamos aqui. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem é que pode falar estas palavras à parte de Cristo? Nenhuma outra pessoa, porque o único que tem a vida eterna é Jesus Cristo, a quem Deus lhe deu a exclusividade da vida eterna. E por esta razão foi que também ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna e jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João capítulo 10, nos versículos 27 ao 30.
Então já sabemos que a ressurreição dos crentes em Cristo, que é a primeira ressurreição, como foi também a primeira ressurreição, quando Cristo ressuscitou com os santos do Antigo Testamento, aquela e esta ressurreição que está prometida para os crentes do Novo Testamento corresponde à primeira ressurreição, que tem duas partes, aquela e a que falta neste tempo. É importante ser um crente em Cristo. Isso é o mais importante para a vida de todo ser humano. Por isso é que Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. No capítulo 11 de São João, a partir do versículo 23 em diante, nos diz: Jesus disse para Marta, a irmã de Lázaro: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E quem mais crê como ela cria? Eu também. E cada um de vocês também. Portanto, estas são palavras de consolo para o coração, para a alma de toda pessoa que tem a separação de um ser querido, mas que é um crente em Cristo e que vai de passeio ao paraíso, porque isso é ir de passeio. E mais ainda, as pessoas do nosso tempo, os que viveram no tempo dos apóstolos e morreram, estes foram de férias, lhes agradou e ficaram por lá, porém terão de regressar. E quando regressarem, regressarão jovens, assim como Jesus Cristo, que está tão jovem como quando subiu ao céu. Quando vermos a Jesus Cristo, veremos um jovem como de 18 a 21 anos ou 23 anos de idade. E quando vejamos a todos os crentes em Cristo ressuscitados, e sobretudo os crentes do nosso tempo que nós conhecemos, nós os veremos jovenzinhos, mesmo que quando se foram, tinham 40 anos, 50 anos, 60, 70, 80, 90, 100 anos ou mais. Portanto, a idade não é um problema. Isso Cristo já resolveu para todos os que ressuscitarão em corpos glorificados. Assim, estamos esperando a Júlio que regresse. Assim que as férias não as tomará por muito tempo, porque não há muito tempo para férias neste tempo. Estamos muito próximos da vinda do Senhor, com todos os santos que estão no paraíso. Portanto, agradecemos a Deus por essa esperança que nos dá através da sua Escritura. Agradecemos pelas palavras de Cristo
que nos promete uma ressurreição para todos os crentes nele que partam desta terra. E para aqueles que ficarem vivos na sua segunda vinda, ele promete uma transformação. Tudo isso ante a trombeta final. No tempo em que esteja soando a trombeta final, será quando tudo isso ocorrerá. Portanto, esperamos esse momento tão glorioso e sabemos que é a única esperança que nós temos. Há vulcões e terremotos por diferentes lugares e milhares de pessoas morrendo. E como as coisas estão indo, a situação piora. A natureza está clamando pela redenção. Ela está gemendo, está com dores de parto. E a única esperança que existe é a segunda vinda do Senhor. Não há outra esperança para os seres humanos e, sobretudo, para os crentes em Cristo. O crente em Cristo pensa como o rei Davi. Mesmo que a terra trema e os montes transpassem ao coração do mar, eu não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. E se tem de partir num terremoto ou num maremoto, não há problemas. Vamos ao paraíso. Ou seja, podemos descansar em paz. Podemos dormir tranquilos, trabalhar onde tenhamos de trabalhar, sabendo que nós estamos seguros em Cristo. E se Ele tem de nos chamar, nos chama de uma forma ou de outra. Observem a João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo. Vejam a forma em que ele partiu desta terra. Qualquer pessoa poderia pensar, bom, se fosse o precursor, Deus o teria livrado. É porque quando chega o tempo para uma pessoa ir, irá de uma forma ou de outra, da maneira que Deus determine. Vejam um outro caso, o do reverendo William Branham. Da maneira em que ele partiu, qualquer pessoa poderia pensar, se ele fosse um profeta, um mensageiro de Deus, teria partido de outra forma. Mas a forma, Deus a determina. E nisso, nós não podemos nos meter. O reverendo William Branham foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Vejam, ele era batista. Era dos batistas que ele começou se convertendo a Cristo. Ou seja, que William Branham Batista. Ou se querem ver de outra maneira mais clara, Branham o Batista, precursor da segunda vinda de Cristo. Perceberam? Ou seja, que aí há um paralelo. Assim podemos ver o porquê que ele teve de ser batista no seu começo. E ele sempre falava de que ele era batista quando necessitava de falar. E também foi entre os batistas que ele começou o seu ministério. Assim que podemos ver isso, que não tínhamos visto antes. Lá, João o Batista. E aqui, William Branham, o Batista.
Isso significa que se veio o precursor da segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo está muito próxima. E a mensagem que ele trouxe da parte de Deus é que introduz Cristo na sua segunda vinda. Não há outra mensagem, senão a mensagem que ele trouxe. A que introduz Cristo na sua segunda vinda. Ou seja, que como foi dito por Deus, pelo Espírito Santo, através do reverendo William Branham, assim será a segunda vinda de Cristo. Porque isso é o que está prometido na Escritura. Portanto, será como a Bíblia diz. Porque o reverendo William Branham, o que ele falou foi o que a Bíblia diz. De modo que nós podemos ver que já estamos muito próximos. E que podemos fazer? Nos preparar para darmos boas-vindas a Cristo na sua segunda vinda. E aos que vêm com Ele, aos nossos familiares. Assim como vocês têm famílias, tem pessoas que partiram, crentes, e estão esperando-os, eu também. E eles voltarão para estarem conosco novamente. E nós estarmos com eles. E Cristo conosco. E nós com Cristo. E todos com corpos iguais, no sentido de que serão corpos glorificados, eternos e jovens para toda a eternidade. Júlio regressará. Ele foi, é e será o meu amigo. Nós começamos trabalhando juntos na obra do Senhor em Porto Rico. Ele realizou um trabalho muito importante que somente ele poderia fazer no seu tempo. E quando Deus termina de usar uma pessoa, a pessoa já nem deseja continuar aqui nesta terra. Já terminei meu trabalho na terra e quero descansar. É como você quando está no trabalho e termina. Se termina antes do tempo e lhe permitam ir, você se vai. Porém, se lhe disserem, terás de ficar até que se cumpra a hora em que tem que sair. E então, você vai. Então tem que ficar. Porém, quando termina o seu trabalho, em algum momento chega a hora da pessoa ir. Portanto, ele realizou o trabalho que lhe correspondia. E saiu de férias por pouco tempo. E ele regressará bem acompanhado. Assim como São Paulo disse, consolai-vos nestas palavras. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele disse, a partir do versículo 13 em diante, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Os que não são crentes em Cristo pensam, a pessoa já morreu e não voltarei a vê-la. Porém, o crente em Cristo diz, ele regressará. Eu voltarei a vê-lo e jovem. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim
também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que estas palavras do apóstolo Paulo sejam de alento para suas almas nesses momentos de dor. E estejam conscientes de que ele está descansando e de que as suas obras seguem com ele. Ele está muito feliz ao estar ali. Está muito contente ali. Ele não está triste por ter partido, ele está contente. E quando nós pensamos nisto, então ficamos contentes nessa parte, porque sabemos que ele está melhor do que estava aqui. E que também regressará contente. Quando a pessoa vem à terra, ela vem chorando. E se é um crente, quando vai rindo, vai feliz para o paraíso. E quando regressar, virá também rindo, virá feliz. Porque já passou a etapa de prova, que é nestes corpos mortais, onde nós temos de passar por essas etapas. Assim como Cristo também passou pelas suas. Recordem o que Cristo disse: se alguém quiser vir atrás de mim, tome sua cruz e siga-me. O tempo de vivermos nesses corpos é o tempo de levarmos a cruz. E depois, quando regressemos, será o tempo de glorificação. Portanto, já não será mais tempo de sofrimento. Consolai-vos, filhos, filhas, netos, netas e irmãos, nestas palavras. Júlio está vivo. O que morreu foi o seu corpo físico, mas ele está olhando e está muito contente e feliz. Porque quando se despede o corpo, o crente está olhando tudo que está se passando aqui. E foi por isso que o reverendo William Branham, quando esteve no paraíso, e ele olhava de lá, ele via o seu corpo na cama. E quando ele soube que tinha de regressar para a terra, como ele queria era ficar lá. Porque ele teria de entrar no seu corpo físico mortal. Mas quando agora lhe corresponda voltar, regressar com os que estão lá, com todos os crentes, tanto ele como todos os demais crentes, sim, desejarão vir para cá de novo, porque virão para obter seu corpo eterno, imortal e glorificado. E assim qualquer um quer voltar para cá. Portanto, consolai-vos todos nestas palavras e sigam adiante, bem agarrados de Cristo, servindo Cristo com toda a nossa alma, esperando o dia da nossa redenção física,
da transformação dos nossos corpos e esperando Cristo e aos santos que virão com Ele para a ressurreição. Que Cristo, pelo seu Espírito, console os seus corações, suas almas, lhes console com as palavras da Bíblia faladas por Cristo e pelos profetas e pelos mensageiros de Cristo nas diferentes eras ou etapas da igreja. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde, lhes fortaleça e console os vossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez novamente.